Imagina agora uma pessoa que está querendo, sei lá, ir para um destino a 30 quilômetros da casa dela. Só que esse destino ele é cheio de curvas, é cheio de pontos. E se você não tomar a decisão correta em alguns pontos para onde andar, você vai ficar perdido. E o principal, essa pessoa não tem um GPS, um Waze, um GPS de celular que ajude essa pessoa a chegar no ponto que ela queria. O ponto inicial é o ponto do estudo. O ponto final é o ponto da aprovação. E essa pessoa que está perdida no meio do caminho é o teu concorrente, porque você é meu aluno e você tem o direcionamento correto aqui com o Quebrando a Banca. Eu sou Geda Valentim, editor-chefe do Concursos, e nos últimos 7 anos a gente tem ajudado pessoas, e principalmente nesse concurso aqui, concurso da EBSER, a conseguirem a tão sonhada aprovação. E esse projeto Quebrando a Banca é exatamente para te dar um norte do que é exatamente estudar, e não só isso, a gente praticamente leva você, porque você recebe as questões e o professor comenta questões com você, tirando todas as suas dúvidas. Então esse é um projeto muito especial para a gente aqui dentro do Concursos, para ajudar você a chegar aonde você quis. Que o destino é qual? A vaga tão sonhada no concurso da EBSER. Já pensou? Daqui a um tempo, menos de um ano, porque não sei se você sabe, já existe previsão no orçamento do próximo ano para contratar as 2.250 pessoas que vão passar nesse concurso já no próximo ano, no dia da sua nomeação. Você lá anotando, que roupa é que você tá? Para imaginar agora, que roupa é que você vai no dia da sua aprovação? Você vai de terninho? Você vai com aquela camisa que você usava enquanto estava estudando? Fazia assim, até a camisa da sorte, né? Então a camisa da sorte enquanto está estudando, foi fazer a prova e no dia lá você vai para a sua nomeação. Imagina como você vai estar nesse dia. Quem que vai estar com você lá no dia da sua nomeação no concurso da EBSER? Como que você vai estar se sentindo? Imagina que esse momento você vai estar lembrando de todo esse processo que você está passando agora de estudo, dessa indecisão de tudo. Mas na hora que você assina lá, o cargo é seu para sempre e tudo parece que é apagado, porque aquilo que você passou vai ser contado agora como história para contar a tua vitória. Então, Quebrando a Banca é para isso, para te ajudar a entender como a disciplina é cobrada e ainda mais, para te trazer questões práticas e o professor resolver isso junto com você. Já coloca aí nos comentários, EBSER, uma vaga é minha, hashtag uma vaga é minha, tá bom? Vamos de mais um Quebrando a Banca, que é o ponto de partida para você sair com o GPS na mão de agora até a sua vaga no concurso da EBSER. Vamos lá? Vamos para cima! Então, galera, tudo bem com vocês? Hoje o nosso Quebrando a Banca vai ser sobre a parte de pré-natal, né? Então nós vamos ver aqui de uma maneira bem rápida, bem sucinta, né? Então como é que funciona essa atenção do pré-natal, né? Assistência do pré-natal na atenção básica. Vamos falar também um pouquinho do calendário de consultas e em seguida vamos falar da consulta propriamente dita, de que maneira a gente faz a abordagem, né? O que a gente precisa, né, dentro da consulta trabalhar com o paciente, né? Observar, examinar, ok? Então esse é o nosso objetivo do nosso Quebrando a Banca de hoje. Vamos lá, então a gente começa, né, falando exatamente da regulamentação da assistência do pré-natal. Isso aqui é bem fácil, né? Então o pré-natal ele está regulamentado dentro da nossa lei, né, do exercício profissional, que é a Lei 7498 de 25 de junho de 1986. Além disso, né, a gente tem o decreto 94406 de 87, que regulamenta a nossa lei do exercício profissional, e além disso nós temos resoluções, né, dentre elas uma importante é a resolução de 2002 do COFEN, que vem fazendo uma reafirmação das portarias anteriores do Ministério da Saúde, e além disso a gente tem lá no próprio manual, né, que é o manual de pré-natal de baixo risco, que fala também que o pré-natal de baixo risco ele pode ser inteiramente acompanhado pelo enfermeiro, beleza? Além disso, a gente tem outras regulamentações. Por exemplo, a gente sabe que esse é um manual, é do ano 2000, o Manual de Pré-natal de Baixo Risco, mas depois disso, a gente tem também, né? Isso aqui é super importante, porque você agora pode estudar o caderno 32, tá? Então, o caderno 32, ele vem meio que fazendo uma substituição desse manual de 2000, certo? E além disso também é bom você, né, saber um pouquinho da portaria da Rede Cegonha, tá? Então se você quer realmente, vamos, né, pensar na parte de legislação, de portarias e tudo mais,
Então, caderno 32, ok? Se você for, joga lá no Google, caderno 32, você vai ver que ele é um caderno de atenção ao pré-natal e ele veio fazendo uma substituição desse manual de 2000. Por sinal, ele é um caderno mais recente, né? Ele foi publicado em 2012, 13, aliás, certo? E a portaria da Rede Cegonha, ela é uma portaria de 24 de junho de 2011, tá? Então, é a portaria 1459 de 24 de junho de 2011, certo? Então, porque nós vamos falar em alguns momentos aqui, quando a gente estiver trabalhando nos exercícios, a gente vai precisar remeter muitas vezes para a gente poder falar assim, não, então isso está lá no caderno, isso está lá na portaria, para a gente poder realmente endossar as nossas respostas, os nossos gabaritos, beleza? Bem, então vamos lá. Então, aqui nós temos, isso aqui tá no caderno 32, tá? Então ele trabalha lá os chamados 10 passos para o pré-natal de qualidade na atenção básica, beleza? Então aqui eu quero chamar a atenção para algumas coisas, como por exemplo, aqui no primeiro passo, tá? Ele fala de captação precoce. Então hoje em dia o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma captação precoce da paciente até a 12ª semana de gestação. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, porque nós vamos mais à frente fazer uma questão, e essa questão lá, ela vai estar ainda baseada no manual de 2000, né? E lá no manual de 2000, né, ele falava em 120 dias, e 120 dias, se você fizer a conta, você vai ver que 120 dias vai dar tipo 17 semanas aproximadamente, tá? Então, agora não, agora é até a 12ª semana. Então, quanto mais precocemente eu consigo captar essa gestante para poder iniciar o pré-natal, melhor, né? Por quê? Porque eu já vou fazendo o rastreamento, né, através dos exames, já vou, né, realmente falando, cuidando melhor dessa paciente no estágio mais inicial da gestação, né, que a gente sabe que também que é um estágio que exige cuidado. Por quê? Porque se a gente consegue fazer, por exemplo, rastreamento de algumas doenças ainda nesse estágio, a gente consegue evitar, né, por exemplo, algumas infecções congênitas, né, coisa nesse sentido, tá bom? Então esse é o primeiro passo, que é exatamente quanto mais cedo a gente conseguir iniciar o pré-natal na atenção primária, melhor é. Então essa captação precoce, hoje ela ficou estabelecida para que ela ocorra até a 12ª semana de gestação, não mais 120 dias, conforme estava escrito lá no manual, né, de pré-natal de 2000, tá bom? Bem, segundo passo é meio que óbvio, né? Então a gente fala em garantia de recursos humanos, físicos, materiais e técnicos necessários à atenção ao pré-natal, né? Então a gente tem que ter os insumos básicos, insumos quando a gente fala, né, material, né, a parte física, a sala, né, o profissional capacitado e etc, tá bom? Então isso é meio que um óbvio, tá? E aí o terceiro passo, ele veio principalmente reforçado após a portaria da Rede Cegonha, que foi de 2011, que foi exatamente a questão dos exames. Esse era um grande problema que nós tínhamos anteriormente, que a Rede Cegonha deu uma impulsionada, né? Que foi o quê? Foi exatamente o fato de assegurar tanto a solicitação, a gente fazia, a realização e a avaliação em tempo oportuno dos exames preconizados no atendimento do pré-natal. Então esse foi um ponto que com a Rede Cegonha melhorou um pouquinho, tá? Porque a gente realmente tinha, né, uma precariedade dessa questão da realização dos exames e a Rede Cegonha ajudou bastante, né? Tanto, por exemplo, com o surgimento dos testes rápidos, a gente consegue fazer um rastreamento bem, né, bem mais precoce, né, tem o teste papel filtro, que também foi preconizado pela Rede Cegonha, que instituiu também alguns outros exames, tá? Então, realmente, esse terceiro passo aí, né, essa parte dos exames, ela foi impulsionada com a portaria da Rede Cegonha em 2011, beleza? Bem, o quarto passo é a questão da escuta ativa da gestante, e eu quero que vocês observem aqui o acompanhante, tá? Então, bem, o acompanhante ele foi finalmente
inserido na assistência do pré-natal. Daqui um pouquinho eu vou falar, inclusive, do pré-natal do parceiro, que já é uma tendência em alguns municípios brasileiros. Então, aqui nós temos a escuta ativa da gestante com os acompanhantes, com os seus respectivos acompanhantes ou suas, tá? E aí considerando uma abordagem holística, né? Uma abordagem intelectual, emocional, social, cultural, não só um cuidado biológico, não só uma abordagem física. E ele considera isso aqui extremamente também, olha, uma coisa que a gente não via no manual de 2000 e aí veio no caderno 32, que foi considerando a importância das rodas de gestantes, que é a troca de experiência, tá? Inclusive, hoje em dia, a gente tem uma tendência muito grande, tem muita gente até ganhando dinheiro com isso por aí, né? Fazendo pré-natal coletivo, tá? Então, essa também já é uma tendência atual. A gente sabe que tem alguns grupos, né, que trabalham com pré-natal coletivo pelo Brasil afora, e aí faz o agendamento das gestantes que estão mais ou menos na mesma época gestacional e trabalha na coletividade, faz uma consulta ali de 2 horas e aí alguém fica fazendo realmente a parte técnica do procedimento técnico, enquanto isso as gestantes ficam trocando experiências e claro que fica um profissional fazendo toda essa, intervindo quando necessário, fazendo as explicações devidas e tudo mais, tá bom? Bem, o 5º passo também tem uma novidade, né? Que é o transporte. Então, por que eu estou falando isso? Porque isso também veio com a portaria da Rede Cegonha. Então, os 4 pilares, os 4 componentes da Rede Cegonha são exatamente esses, né? Então, pré-natal, o parto, né? E o nascimento seguro. Depois a gente também tem assistência à criança até 24 meses. E além disso, ainda temos no 4º componente, que é o quê? Que é o transporte e a regulação. Então, aí vem lá no 5º passo, que é, né, dever do Estado garantir o transporte público gratuito da gestante para o atendimento do pré-natal quando houver necessidade. Então, se por um acaso essa gestante ela mora longe do local, não tem um serviço de saúde próximo ali da sua residência, ela tem o direito de ter vamos dizer assim, um subsídio, né, ou ela, né, ter um transporte gratuito para ela poder fazer as consultas do pré-natal. Então, esse 5º passo também, ele é bem importante. O 6º passo, aí é o que eu falei para vocês, ele vem trazendo a ideia do pré-natal do parceiro. Então, isso é bem bacana, né? Por quê? Porque eu não faço só o pré-natal, porque eu aproveito a oportunidade que a mulher está vindo para o pré-natal e aí ela tem lá o parceiro, eu já vou aproveitar para atender também o parceiro. Então eu já vou fazer ali, já vou solicitar exames, já vou encaminhar esse parceiro para o clínico, quando houver necessidade, a gente faz verificação de pressão, verifica o calendário de vacinação do parceiro, tá? Então isso que é importante, né? O direito do parceiro também ser cuidado. Realizar a consulta, ter acesso aos exames, ter acesso às informações, tanto informações referentes à questão da gravidez, né? Então, como também ele tem direito do cuidado de si próprio, né? Então, de a gente pedir exames para ele, dependendo, olhar e já referenciá-lo, por exemplo, para o clínico ou para o especialista, tá bom? Para algum outro especialista. Isso aqui também é importante, que é o 7º passo, que vem reforçado, né, também lá na portaria da Rede Cegonha, que é exatamente o quê? A unidade de referência especializada. Então, essa grávida, ela tem que, desde o começo do pré-natal, saber qual que é a maternidade de referência. Então, em caso de emergência, né, e na hora do parto, ela já tem que estar referenciada. Então, isso também é bem importante, tá? Essa unidade de referência especializada, que é exatamente o local que ela vai recorrer caso ela tenha alguma emergência ou no momento realmente do parto. Então isso é vaga garantida, tá? Isso é o que a gente chama de regulação, inclusive. Então tem lá, né, a Rede Cegonha, ela fala muito isso, da gestante não peregrina. O que significa isso? Não é função da gestante ficar procurando vaga em nenhuma unidade de atenção à saúde para parto. Ela vai ter que o quê? Ela vai ter que já
está no pré-natal, referenciada para a unidade, e aí ela vai para essa unidade que ela está vinculada, ela faz uma vinculação, e aí caso a unidade no dia, no momento que ela precise realmente ser atendida, não consiga oferecer o atendimento, é responsabilidade da unidade, né, mandá-la para um outro serviço, beleza? Então, fazer o transporte dela para um outro serviço. Então é assim que realmente tem que funcionar, tá certo? Bem, e aí a gente tem também uma outra coisa que veio aqui, né, que foi o plano de parto, tá? Então hoje a gente tem todo um resgate, um estímulo à questão do parto fisiológico e a gente tem que garantir os direitos dessa mulher. Então o plano de parto é algo que ela vai, né, colocar, vai informar, né, o que ela quer, quais são os procedimentos que ela quer que faça ou que não faça, né, tanto com ela quanto com o bebê, tá certo? É claro que isso pode ser devidamente negociado, né? Por quê? Porque a gente sabe que realmente existem os extremos, tem algumas pacientes que às vezes fazem um plano de parto que podem ser incompatíveis com assistência, né, num parto dentro da unidade hospitalar. Então a gente precisa ver, né, se há essa compatibilidade ou não e realmente respeitar também esse plano de parto. Né? Por exemplo, ela pode escrever lá que ela não quer ser submetida a uma episiotomia. Né? A gente sabe que epísio, que é o corte da vagina, é um procedimento que deve ser evitado. Né? E aí, de fato, se um profissional ele faz esse procedimento na paciente sem que ela permita, sem que ela tenha, né, o consentimento, sem que ela consinta o procedimento, o que pode acontecer? O profissional pode ser responsabilizado, né, criminalmente, porque isso é uma lesão corporal, tá certo? Então isso também é importante. No passo 9, ele fala da vinculação, né? Então, na verdade, como eu falei para vocês, então, desde o começo do pré-natal, então isso é bem importante, a gente já tem que falar para ela, ó, você tem tal serviço de maternidade ao qual você está vinculada, que caso você tenha alguma emergência, você precisa de alguma coisa, você vai procurar esse serviço, certo? Por quê? Porque o pré-natal realmente assim, não vai dar conta de tudo, né? Então tem algum momento que a paciente vai precisar de um serviço de atenção secundária ou terciário, então a gente já tem que falar para ela qual é esse serviço, chama-se vinculação. E também ela tem direito de conhecer e visitar previamente o serviço de saúde no qual ela vai dar à luz, no qual ela está vinculada. Então isso também é uma garantia, né, que ela tem. Então ela tem, hoje em dia os serviços já estão fazendo esse link com as maternidades, então já estão levando as pacientes previamente até lá na maternidade para que ela conheça o ambiente, né, então para que ela não chegue lá e, né, esteja num ambiente totalmente estranho, com medo, né, enfim, para que ela saiba realmente para onde ela vai, o que ela vai encontrar, tá? E a questão do conhecimento e exercício dos direitos garantidos por lei no período gravídico puerperal, e aqui a gente tem, vou destacar a chamada lei do acompanhante, tá? Então isso aqui é algo que é um direito da paciente, né, ter o acompanhamento ao longo, né, do trabalho de parto e puerpério até o 10º dia. Isso está previsto em lei desde 2005. Então o hospital não pode cercear esse direito e impedir que essa paciente tenha um acompanhante. Ah, mas eu não tenho condição de ter o acompanhante junto porque é uma sala coletiva e etc. Bem, os hospitais não interessa, tá? Os hospitais eles têm que garantir esse direito. Então, se eles vão fechar a sala, atender só uma paciente, enfim, é um direito. Se a pessoa for lá no Ministério Público, ela traz lá a ordem judicial e ela vai entrar, tá certo? Então, isso é importante a gente informar para a paciente que os serviços eles precisam se adequar para poder receber o acompanhante, caso eles não tenham. E o acompanhante é da escolha da paciente, tá? Então, só pode ser acompanhante do sexo feminino. Não é assim que funciona na lei. Na lei, a paciente é que escolhe o acompanhante. Eu quero meu companheiro. Beleza, então é o companheiro dela quem vai ter que entrar, tá certo? Então os hospitais precisam se adequar para garantir esse direito. Só que se a paciente não conhece esse direito, ela não exerce ele. Então é função nossa, enquanto profissional, né, falar para a paciente dos direitos,
né, para que esses direitos sejam exercidos e garantidos. Beleza? Bem, vamos adiante. E aí, o que está preconizado em termos de roteiro ou de calendário de consultas, né, que é o que está previsto lá na Organização Mundial de Saúde e que o Ministério da Saúde segue, tá? Então ele fala em um mínimo de 6 consultas, tá certo? Esse é o mínimo. Nós temos o mínimo, nós temos o ideal, tá certo? Então o mínimo é uma coisa, o ideal é outra, né? Claro que o ideal é mais que o mínimo, tudo bem? Então o mínimo são 6 consultas. Então, 6 consultas, sendo uma preferencialmente no primeiro trimestre, 2 no segundo trimestre e 3 no terceiro trimestre. Então, 1, 2, 3. 1 no primeiro, 2 no segundo, 3 no terceiro. Então, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Beleza? Bem, isso é o quê? É o roteiro mínimo de consultas, certo? Bem, qual é o ideal, né? Que a gente vê muito cobrando isso em prova. Então, o ideal é que essa gestante ela faça consultas mensais até a 28ª semana. Então, até a 28ª semana, que é quando de fato ela está, né, entrando ali no 7º mês, ela vai entrar no 7º mês de gestação, consultas mensais, certo? Bem, depois disso, consultas quinzenais, 28 da 28ª até a 36ª semana, que vai ser exatamente ao longo do 7º, 8º mês, e aí o 9º mês, ela atravessa o 9º mês, porque a gente sempre fala assim, né? A gravidez, ela tem em média 40 semanas. Aí 40 semanas todo mundo fala, são 9 meses. São 9 meses completos, tá? Então, por quê? Porque a gente tem uma ideia que 40, quando divide por 4, dá 10 meses. De fato, 40 dividido por 4 são 10. Mas a gestante, ela passa todo o 9º mês. Ela vai parir quando ela estiver entrando no 10º mês, sendo que ela pode parir, né, 3 semanas antes, que aí dá dentro do 9º mês, como também ela pode parir até 2 semanas depois, que aí já está entrando no 10º mês, realmente. Está dentro do 10º mês. Que a gente sabe que o termo é entre 37 semanas, né? Então o termo é entre 37 semanas e 41 semanas com 6 dias. Esse é o chamado termo. E a paciente no termo, que é exatamente o que está aqui, ela tem que ter garantia de consultas semanais. Apesar que isso é um grau de recomendação D. Grau de recomendação D não é um grau de recomendação forte, é um grau de recomendação fraco, tá? Então, quando a gente vai ver os níveis de evidência, né, a gente tem lá a evidência A é a mais forte de todas, a evidência B ela é muito forte, a evidência C é aquela que não se tem estudos suficientes, e na evidência D é uma evidência fraca, e na E realmente não tem evidência, certo? Sobre isso. E isso aqui é fundamental, já vi caindo muito em prova, não existe alta do pré-natal. Então não se pode dar alta de paciente pré-natal. A alta do paciente pré-natal é quando o neném nasce, tá certo? Então estejam atentos. Consultas mensais até 28 semanas, depois 28 a 36 semanas, né? 28ª a 36ª semana, consultas quinzenais, e depois disso no termo, que seria a partir de 37 semanas, e aí a gente tem o termo se estendendo até 41 semanas e 6 dias, as consultas são semanais. Não pode dar alta do pré-natal, certo? A alta do pré-natal ela vai acontecer automaticamente a partir do momento em que a paciente tenha completado, né, tenha parido, na verdade, né? Então a gente não sabe se ela vai parir ali um pouco antes, com 37 semanas, ou se ela vai parir, né, depois das 40 semanas, né, podendo se estender até 41 semanas e 6 dias. Bem, vamos lá. E aí vamos para o roteiro da primeira consulta. Então a paciente chegou, né, pra gente lá no pré-natal, a gente já vai oferecer a ela o teste rápido, que a gente tem que realmente oferecer o teste rápido para ver se ela está grávida, né? Tem um teste rápido para detecção da gravidez, certo?
E aí, a partir daí, a gente já vai, né, fazer realmente, já vai cadastrar essa paciente, né, já vai iniciar realmente o trabalho do pré-natal, solicitando exames, fazendo toda a coleta de dados, né, a chamada anamnese. Então é isso que a gente vai realmente, né, fazer aqui na primeira consultinha. Então a gente, claro, inicia com os dados socioeconômicos, né, então esses dados socioeconômicos é o basicão. Então o nome, o endereço, né, então a condição social dessa paciente é importante a gente conhecer, por quê? Porque muitas vezes a gente sabe que é uma paciente que às vezes vai morar num local que tenha, por exemplo, eu preciso saber se onde ela mora tem sistema de esgoto, né, de tratamento de esgoto, de água realmente encanada, a coleta de lixo, como é que funciona, se no local que ela vive tem, por exemplo, presença de animais domésticos ou mesmo de outros animais, né, animais tipo roedores, enfim, a gente não sabe, não conhece muitas vezes a realidade socioeconômica, então além dos dados da identificação, nome, idade, endereço, né, escolaridade, se ela é o estado civil, né, se ela é casada, se ela é solteira, se ela tem uma união estável, né, que a gente chama, a gente também vai ver essa questão social e econômica, como eu estava comentando aqui, tá? Principalmente essas questões. Então, a renda familiar, se ela de repente já recebe bolsa, né, essas bolsas de assistência governamental, então tudo isso é importante a gente conhecer, tá certo? Conhecer também se essa gravidez é uma gravidez planejada, né? Planejada e desejada. Por quê? Porque a gente sabe que, além de toda a questão hormonal, né, que a paciente já vai sofrer por conta da gravidez propriamente, né, muitas vezes ela tem também o problema da família, né, porque a família às vezes não aceita, enfim, tem toda essa questão. Por isso é importante a questão da escuta ativa, né? Então a gente vai precisar fazer uma abordagem, né, bem ampla, né? Então, em todos esses aspectos. Antecedentes familiares. Então, eu preciso saber se na família realmente tem algum caso de doenças, né? Então, às vezes, por exemplo, eu sempre costumo perguntar se tem malformações na família, algum bebê que tenha nascido sindrômico, né? Algum caso de gemelaridade, que a gemelaridade também tem um componente genético extremamente importante, né? Então, assim, não importa muito a gente saber se a avó dela tem hipertensão, se a tia de segundo grau tem diabetes. Claro que existe componente genético para essas doenças? Existe, certo? Mas, assim, o mais importante é você saber aquilo que pode realmente influenciar diretamente na gestação, em termos de antecedentes familiares. Então, sempre essas questões de gemelaridade, de se realmente, né, na família tem algum caso de bebê que tenha nascido com alguma malformação, alguma síndrome, isso realmente é fundamental a gente saber. Antecedentes pessoais, também super importante, né? Porque se essa paciente já tem alguma doença prévia, se ela é diabética, se ela é hipertensa, se ela tem alguma pneumopatia, nefropatia, se ela sofre epilepsia, se ela faz uso de alguma medicação controlada, se ela tem algum distúrbio psiquiátrico, tá? Então tudo isso já eu preciso também conhecer, né? Dentro desses antecedentes pessoais gerais, beleza? E aí nós vamos para os antecedentes ginecológicos, né? Então, os antecedentes ginecológicos, como que foi, né? Então, como é que era a vida dessa paciente? Então, ciclos menstruais regulares, irregulares, se ela usava algum método contraceptivo, se ela engravidou usando algum método contraceptivo, que pode ter ocorrido uma falha do método ou realmente uma falha dela, né, ter falhado ao usar o método também, esqueceu de tomar, né, o anticoncepcional, enfim, pode ter acontecido várias coisas. Aqui também, se essa paciente tem algum problema ginecológico, né, endometriose, paciente que tem mioma, miomatose uterina, ovários policísticos, algum tipo de malformação uterina que ela conheça, tipo útero de Delfo, bicorno, né, então tudo isso está dentro dos chamados antecedentes ginecológicos. Depois a questão da sexualidade, né? Então como era? Então é um parceiro único, são múltiplos parceiros, né, que ela tinha,
se ela usava algum método para prevenção de DST, se ela já teve alguma DST de fato, quando que foi, né, a primeira relação sexual, e se ela tratou também esse ST caso ela tenha tido, tá? Então tudo isso está dentro do componente da abordagem da sexualidade, certo? Bem, e aí a gente, né, tem que também conhecer os antecedentes ginecológicos, tá? Então aqui, inclusive eu até acrescento aqui, né, não só os antecedentes, os antecedentes obstétricos, tá? Então, antecedentes obstétricos também entra aqui, certo? Então, essa paciente é a primeira vez que engravida, já teve outras gravidezes anteriores, como foram essas gestações, né? Teve algum problema nessas gestações, problema para amamentar, bebê que tenha nascido prematuro, bebê que tenha nascido baixo peso. Então, assim, a gente precisa conhecer um pouquinho dessa história obstétrica, né? Se ela é uma paciente realmente primigesta, primípara, vai parir pela primeira vez, ou se ela já é uma paciente, por exemplo, multigesta, né? Ela já teve, sei lá, de repente ela é uma, né? A gente escreve assim, ela é uma G3, né? Aqui tá aparecendo 63. Deixa eu melhorar. Então, ela é uma G3 e ela é P2. Então, significa o quê? Dizer que ela está na terceira gestação, ela é uma gesta 3 e ela já teve 2 partos anteriores, 2 partos normais. Geralmente, quando é cesárea, a gente coloca um Czinho, né? Para dizer que é cesárea. Ou então especifica aqui na frente, né? Ah, ela teve uma cesárea, por exemplo. Então, ela teve 3 partos, ela é a terceira gestação, com 2 partos anteriores, sendo que um desses partos foi uma cesárea. Se a gente não coloca nada, a gente considera como sendo realmente o parto normal, tá certo? Então, aí eu posso até botar aqui, ó, no caso eu nem preciso, porque é 0, né, a 0. Mas vai que, por exemplo, ela é uma G5, P3 e A1. Então, ela tá na 5ª gravidez, teve 3 partos e já teve um aborto, beleza? Então é assim que a gente vai escrever o que a gente chama de quê? De paridade, que faz parte dos chamados antecedentes obstétricos, tá certo? Bem, e aí a gente de fato vai entrar na consulta, né, no exame físico propriamente dito. Então a gente tem tanto o exame físico como também a parte específica obstétrica, tá? Mas a gente vai falar sobre isso melhor no nosso próximo vídeo, beleza? Então a gente faz um break rápido, né? Só para a gente poder tomar uma água, dar uma respirada e já já a gente volta para falar um pouquinho do exame físico geral e também para a gente poder, né, falar do exame obstétrico propriamente dito, exames e depois também discutir algumas questõezinhas que caem nas provas, tá certo? Então a gente faz uma rápida pausa e já já a gente está de volta. Até já! Essa aula fica por aqui e se você é aluno do módulo de aceleração da EBSER, esse módulo está lá disponível agora, essas aulas estão disponíveis para você assistir ela completinha, tudo certinho lá com o professor. Lembra que esse processo é muito importante no teu processo de aprovação e você vai lá agora e assistir esse conteúdo. E eu quero falar que esse processo, esse módulo, ele está liberado para quem é aluno ou quem comprou o módulo de aceleração ou quem comprou o curso completo da EBSER depois da definição das bancas. Se você comprou o curso completo, se é aluno do curso completo do ENF, você pode comprar esse módulo de aceleração e você vai ter acesso lá. Mas se você não é aluno e às vezes está perdido no processo de estudo, até acha legal demais a forma como os nossos professores passam o conteúdo, a gente tem muito professor sensacional aqui, mas você está com dificuldade no teu processo de preparação, eu tenho que te dizer que ainda dá tempo de você se preparar da forma correta. E a forma de você se preparar da forma correta é isso que a gente está fazendo. Todo santo dia a gente tem uma atividade específica para o pessoal que está fazendo o concurso da EBSER com foco em orientação de estudos, em conteúdo, em exercícios, em revisão, para fazer você ficar preparado. Você gostaria de, a partir de agora, começar a se preparar da forma correta?
Você gostaria, independente de se você é técnico ou enfermeiro, de conseguir todo o conteúdo que você precisa para chegar no dia da prova, se livrar daquele branco que já te dominou tantas vezes? Você gostaria de ter a tranquilidade de estar estudando da forma correta? Você gostaria de ter contato diário com os conteúdos que os professores preparam, ter contato diário com dicas de coach, ter contato diário com algo que pode te dar tranquilidade para chegar na tua prova sabendo que aquele cargo finalmente pode ser seu? A opção que você tem nesse momento é trabalhar com nossos cursos voltados ao concurso da EBSERH. Professor, o que tem nesses cursos? Esses cursos você tem todo o conteúdo em videoaula, mas você não fica perdido pensando o que você vai estudar. Lá tem um P2E, que é um plano especial de estudo. Plano especial de estudo que já diz para você, olha, hoje você precisa estudar essa disciplina, depois você estuda essa disciplina, revisa nesse ponto, faz exercícios nesse ponto, tudo desenhadinho para você não ficar em dúvida. Com certeza, enquanto você estava estudando, você já ficou naquela, estudei essa disciplina, para onde que eu vou agora? Será que eu estou estudando da forma correta? Aqui não. O plano especial de estudo te dá o direcionamento que você precisa. E sabe de uma coisa? O P2E, ele é trabalhado em tudo que é mais cobrado no concurso da EBSERH. É um plano especial de estudo para você. Se isso já não fosse muito bom, você tem acesso ao áudio das aulas para baixar e revisar onde você estiver. Professor, isso é muito legal, mas tem mais alguma coisa? Tem. 6 planos, 6 programas especiais. Quantas vezes você já reprovou por ter ido mal nas disciplinas básicas? A gente detectou isso, que muitos alunos até vão bem nas específicas, mas quando chega nas disciplinas básicas, português, parece que o português que está lá não é o que a gente fala no dia a dia. Raciocínio lógico, Deus me livre, legislação do SUS, o contato que a pessoa tinha com aquela disciplina era aquele do professor ruim, que ele teve lá no curso ou na faculdade e teve dificuldade. Então o que a gente fez? 4 programas especiais. O primeiro deles, português, 5 semanas para aprender língua portuguesa de forma definitiva. O segundo, raciocínio lógico de forma simplificada. Raciocínio lógico vai deixar de ser um monstro para você e vai passar a ser um diferencial competitivo. O terceiro, 12 semanas de legislação do SUS para você aprender tudo de SUS que é cobrado na sua prova. Eu não sei se você sabe, mas na prova do ano passado, 25% das questões estavam em legislação do SUS e políticas públicas de saúde, e a gente vai desenhar isso com você para ajudar você a chegar lá. E o quarto comigo, legislação da EBSERH simplificada e esquematizada. Eu sei que você já teve problema com legislação, que às vezes quando você pega a lei para ler, dá aquele sono, chega você... Mas comigo não, comigo não. Comigo você vai ver tudo esquematizado, tudo desenhadinho do jeito que você merece estudar, com a tranquilidade que você merece estudar. Esses são os 4 programas para básicas, mas eu falei que eram 6, né? Os outros 2 são Quebrando a Banca IBFC e Quebrando a Banca VUNESP, onde você tem acesso a um programa, um projeto de revisão e depois o professor resolve questões específicas. E sabe uma coisa bacana? Se você observou, está acompanhando os Quebrando a Banca, você viu que o professor vai lá, pega o sumo do resumo dos tópicos que são mais cobrados. Porque você sabe que a nossa meta é que você acerte 85% das questões. E sabe, esses tópicos que os professores estão colocando assim para você é o que a gente analisou que cai em 85% das provas. Então, com o Quebrando a Banca, você consegue revisar o conteúdo e resolver muitas e muitas e muitas questões com eles. Você deve estar se imaginando assim, professor, quanto é que custa tudo isso? Quanto é que custa tudo isso? Deve ser o quê? Uns 2, 3 mil reais? Calma, não é nem 10% do seu primeiro salário lá nomeado no concurso da EBSERH. Mas antes de dizer o valor do investimento, eu vou te falar o que você vai receber a mais. Você vai receber gratuitamente na sua casa, com frete grátis, 2 livros. O primeiro livro eu quero esse livro aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer, quem sabe faz ao vivo, eu vou fazer com você. Eu vou te mostrar o livro aqui na lata. O primeiro livro que você vai receber é esse aqui, de legislação do SUS. Legislação do SUS. É um livro completo que a gente tem, ó, de 392 páginas, com toda a teoria, exercícios, ó, isso aqui, ó, esquemas que você precisa para passar no concurso da EBSERH quando a gente está falando de legislação do SUS. Sabe o que é legal? Vou mandar ele gratuitamente para você com frete grátis. Se você morar no Rio Grande do Sul ou morar no Acre, do Oiapoque Chuí, você vai receber ele com frete grátis. O segundo é esse aqui, ó, 1001 questões EBSERH. Se fosse legal já ter um livro de questões só de provas anteriores da EBSERH, se já não fosse bacana, cada questão desse livro vai comentada em vídeo pelos nossos professores. Você já passou por esse momento de você estar lá resolvendo questão e não saber de onde que o examinador tirou aquilo ali. Os nossos professores respondem uma a uma dessas questões para você.
Professor, quanto é que custa tudo isso? Agora que você adicionou os livros, deve ter ido pelo menos para 10 mil reais. Não, calma. A gente tem o primeiro lote, já se encerrou, custou R$ 247 em 12 vezes de R$ 24, mas esse lote já se encerrou porque a gente acrescentou muitas vantagens para você. O lote de agora está por R$ 297 ou 12 vezes de R$ 28,70. Mas esse lote já está nas últimas unidades, porque o valor vai para R$ 397. Então, se você quer receber todas essas vantagens que eu te falei, o curso, os programas das disciplinas básicas, o Quebrando a Banca, os livros com frete grátis, receber os áudios das aulas, receber as minhas sessões de coach, onde eu dou orientações em grupo de como você pode aumentar a sua performance de estudo, você tem que agir agora, porque o valor já vai para R$ 397. Então você hoje tem a oportunidade de comprar por apenas R$ 297. Se você parar para pensar, não é nem 10% do seu primeiro salário como empregado público lá na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então você precisa agir agora, porque o valor vai subir, porque a gente está acrescentando tanta coisa, tanto conteúdo, o máximo que a gente pode entregar de conteúdo para você atingir o seu objetivo a gente está fazendo, mas isso vai ficar por esse preço por muito pouco tempo, porque é muita coisa que a gente entrega e acaba que os custos depois do edital subiram muito, então a gente está tendo que fazer esse ajuste, mas você tem hoje para comprar por apenas R$ 297, ou programa para enfermeiro ou programa para técnico de enfermagem. Como que você vai fazer essa compra? enfconcurso.com/cursos. Lá tem um curso para técnico e o curso para enfermeiro. E eu sei que às vezes você deve estar pensando que não tem tempo, você deve estar pensando que hoje está com dificuldades. Primeiro, você tem acesso ilimitado 24 horas por dia de onde você estiver, pelo celular ou pelo computador. Então, se você está com um tempo livre ali, tem 30 minutos, você pode acessar pelo celular e assistir a aula. Você deve estar pensando, professor, mas eu não estou sem dinheiro, me fala. Quanto que custa? Quanto que custa ficar a vida inteira sem ter o concurso que você tanto sonhou, com medo de ser demitido? Quanto que custa ficar a vida inteira sem conseguir chegar onde você tanto sonhou? Vai esperar mais 4 anos? Porque não sei se você sabe, o próximo concurso da EBSER é daqui a 4 anos. É muito tempo. Nesses 4 anos você já pode estar usufruindo daquilo que você vai receber como salário no concurso da EBSER. Professor, e eu vou ter orientação de estudo durante esse processo? Vai! Tem 4 sessões especiais de coach comigo, onde eu digo para você, olha, você vai estudar sim para manter a concentração, você vai revisar sim para poder manter a sua memorização. Isso aqui vai evitar que você tenha o branco na hora da prova, tudo com orientações de uma pessoa que já passou mais de 10 vezes em concursos públicos. É isso que a gente está entregando para você. Não é só conteúdo, é conteúdo, planejamento e técnicas de estudo. E ainda mais, você sabe que eu ainda dou umas pitadas lá de inteligência emocional. Professor, por que inteligência emocional? Quantas vezes você já perdeu prova por causa de ansiedade? Quantas vezes não deu aquele piriri, aquela dor de cabeça e coisas que você lembrava? Sabe o que é o problema? Às vezes você não estava preparado para aquela prova. E existem técnicas de você diminuir a ansiedade e conseguir passar na prova dos teus sonhos, tá bom? Então, acesse agora enfconcurso.com/cursos. Tem um curso para técnico de enfermagem e o curso para enfermeiro. Vai ser um prazer ser o teu coach durante esse processo. Vai ser um prazer continuar te entregando informações de qualidade e de alto nível para conseguir um objetivo só: colocar você no concurso da EBSER. Já imaginou? Você um dia acordando de manhã cedo e aí você sabe que naquele dia vai sair o resultado do concurso da EBSER. Você acorda, dá aquela respirada e vai no computador para olhar o edital. De repente, você começa a procurar o seu nome. E aí aparece destacado lá o seu nome. Como que é o seu nome completo? Esse nome que está lá, marcadinho. Você olha para o lado, mas trêmulo, e está escrito lá, aprovado. Em um segundo, tua vida e o teu processo de preparação passa diante dos teus olhos. Quem que você vai ligar nesse momento? Para quem que você está pensando em ligar? Você vai ligar para o seu marido, para sua esposa, para o namorado, para a namorada, para o seu pai, para a sua mãe? Naquele momento, tudo que você passou durante aquele processo se apaga, toda a dor, todo o sofrimento, porque a partir daquele momento você tem um cargo a vida inteira que é seu. Depois daquilo ali, as pessoas que antes te criticavam, falavam que você tinha abandonado tudo para estudar, agora eles começam a te falar: parabéns, como que você conseguiu tudo isso? Ou dizer: nossa, como você é inteligente. Essas pessoas que antes te criticavam, que diziam que você não ia conseguir nunca, agora elas te parabenizam. Imagina essa sensação. Para isso acontecer, você precisa tomar uma ação agora e estudar da forma correta, com a orientação correta,
rumo ao teu objetivo. Conta com a gente para te ajudar a ser enfermeiro ou técnico de enfermagem do concurso da EBSER, como a gente já fez com tantas pessoas. Quer saber algumas dessas pessoas? Dá uma olhada nesses depoimentos e eu te aguardo no nosso curso. Me chamo Mayara Raquel Quiroga da Cunha. Meu nome é Sueli. Meu nome é Boni. Meu nome é Késia. Eu sou Eduardo. Meu nome é Daniel Vitor. Meu nome é Gabriela. Meu nome é Georges. Meu nome é Jaqueline. Sempre tive muita dificuldade em aprender algumas disciplinas. Eu nunca gostei, eu sempre tive problema com aulas online, até porque eu não sou disciplinada. No meu primeiro concurso eu fui mal e procurei logo um curso que tivesse assim uma certa amizade com um aluno. Eu estudava muito, através de livros, fazendo resumos. A minha dificuldade era não saber por onde começar a estudar. Tanta dificuldade de concentrar. Estava muito vago e o tempo estava corrido. O horário e também o direcionamento dos estudos, porque eu não tinha assim uma base. A minha maior dificuldade era conciliar o meu trabalho e os estudos. Eu descobri o ENF-Concurso através de uma amiga que também estava fazendo cursinho preparatório para concurso. Eu fiz logo minha matrícula, comecei a estudar logo, me deparei com os bons professores que tem lá. Hoje estudo com, digo que se não os melhores professores que tem na área específica de enfermagem. Eu pegava 3 horinhas quando eu chegava do meu trabalho. Eu resolvi comprar então o pacote do ENF-Concursos, tirei os meus livros, aquele monte de livro ali, aquele método que eu estava estudando, mudei o método de estudar e então mudou a minha história. O ENF-Concurso tirou todas as minhas dúvidas, os professores estão de parabéns porque eles ensinam retirando todas as dúvidas, é como se a gente estivesse dentro da sala de aula com ele. Não é caro. É um curso que está ao alcance de qualquer um. Eu indico muito. Eu falo para minhas amigas, gente, ENF-Concurso. É muito bom. Eles passam conteúdo de uma forma tão boa, tão explicativa, que você entende e dá aquela vontade de continuar estudando. Eu consigo acessar as aulas 24 horas por dia, em qualquer lugar, no celular, no notebook, no tablet, enfim. Hoje eu sou funcionária pública e na mesma época eu passei por um outro concurso. Eu trabalho nos 2 empregos graças ao ENF-Concurso. Passei em primeiro lugar no concurso municipal e 5º lugar no SAMU. Eu consegui passar num concurso aqui na EBSER. Passei em 3 concursos públicos. 8º colocado no TRT de Manaus. Hoje eu indico o ENF-Concurso para todas as minhas amigas, todas as pessoas que me dizem que estão estudando para um concurso. Super recomendo o ENF-Concursos. Quero agradecer e parabenizar a toda a equipe por tanta excelência, competência e por somarem de forma única na minha carreira desde já. Quem estuda, alcança, igual diz Fernando Pessoa. Pés no meu caminho, um dia eu farei um castelo. Entra no site do ENF-Concurso, adquira um pacote que a aprovação dá certo. Me ajudaram muito. Obrigado, ENF-Concursos. ENF-Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.